Oi, para quem não me conhece, meu nome é Mariana Ripari, eu sou médica veterinária e criadora de cães. Desenvolvi o primeiro curso para criador do Brasil, um curso destinado a te trazer conhecimento técnico para você deixar de perder tanto dentro dessa criação que você tanto sonhou. E uma das maiores causas de perdas, tanto financeiras quanto genéticas dentro de uma criação, são as subfertilidades ou infertilidades. E eu vou passar 4 segredinhos para você não ter mais problema de infertilidade com as suas fêmeas. A primeira grande causa e o primeiro grande segredo que eu vou passar para vocês sobre infertilidade em fêmeas é sobre a questão do acompanhamento do ciclo estral. Muitos criadores ainda são convencidos, têm um mito, que a cadela só vai conceber do 9º ao 12º dia, quando parar o sangramento, quando desinchar a vulva, quando aceitar a monta. Pelo amor de Deus, minha gente. As coisas não são assim. Não temos bola de cristal para adivinhar que no 9º dia a cadela ovulou. A cadela ela pode ovular a partir do 3º, 4º dia de cio, até depois de 30 dias do início dos sinais clínicos. E aí? Você vai ficar inseminando esse período todo? Você vai causar uma piometra no seu animal, né? Um estresse e tudo mais. Então, a maior causa de subfertilidade ou infertilidade em fêmeas são essas questões do acompanhamento do ciclo estral. Fatores clínicos a gente usa sim, eu vou mostrar para vocês como a gente usa, mas eles não são precisos para determinar o dia que essa cadela deve passar por uma monta ou por uma inseminação artificial. E essa aqui é a maior causa de infertilidade dentro do seu plantão. Se você não faz algum outro tipo de acompanhamento, a não ser contagem de dias e sinais clínicos, você está muito ultrapassado. A grande questão é a chamada janela de fertilidade. O que é a janela de fertilidade? É o período onde essa cadela está fértil, onde você vai inseminar ou fazer uma monta e ela vai gerar. Esse intervalo de tempo na cadela, ele às vezes é curto, às vezes é longo, depende de fêmea para fêmea, depende de cio para cio, muda muito de raça, muda muito, às vezes até de estação do ano, dependendo da estação do ano, tá? E se você acertar esse período de fertilidade da fêmea, você vai conseguir uma porcentagem de 80% de taxa de gestação de sucesso, tá? O cio canino, a fisiologia da reprodução da fêmea, da cadela, ela é muito particular. Ele tem muitos detalhes e muitos mitos que perduram entre os criadores, que eu tento quebrar há muito tempo entre meus alunos. E eu vou citar alguns aqui para vocês hoje, para vocês pararem com essa noia desses mitos tão ultrapassados sobre a questão reprodutiva das cadelas, tá? Não é tão simples detectar essa janela de fertilidade da cadela, não é simplesmente pelo sangramento ou pelos dias, tá? E eu vou ensinar para vocês alguns truques, né? Mas para isso você precisa entender um pouquinho sobre a fisiologia, sobre o que é normal no ciclo estral da cadela. Como que é isso daí? Como que é a parte hormonal? Como que é a parte fisiológica? Porque se você não entender a fisiologia do ciclo estral, como que você vai poder identificar essa janela de fertilidade, tá? Então, a puberdade da cadela, que é marcada pelo primeiro cio, ela pode ocorrer a partir dos 5 meses até os 2 anos de idade. Depende muito do porte do animal, de fêmea para fêmea. A fêmea só vai apresentar o primeiro cio quando ela chegar ali em torno de 70, 80% do peso corporal de adulto dela. Quando ela acessar o comprimento dela em altura, quando as epífises ósseas dela fecharem, tá? Ah, mas pode reproduzir no primeiro cio? Depende. A gente não é regra, a gente não está falando de matemática, onde 2 mais 2 são 4. Tá? A reprodução no primeiro cio depende muito de animal para animal, de raça para raça, é uma avaliação individual. Não adianta eu falar para você que pode ou que não pode. Você precisa aprender a avaliar esse animal individualmente para saber se você pode ou não reproduzir ele. E isso eu ensino nos cursos, tá? O ciclo reprodutivo, ele é composto por longos períodos que são divididos entre proestro, estro, diestro e anestro. E você tem que saber o que cada período desse vai acontecer no organismo da cadela, para você poder acertar o período correto ali, tá? As cadelas são monoéstricas não sazonais, ou seja, o cio delas não depende da época do ano, que nem, por exemplo, a gata, os cavalos, as éguas, né? E o intervalo entre cios, ele vai de 6 meses até 13 meses. Então, é normal uma cadela ali de 13, 14 meses não ter entrado no cio novamente. Eu não me desespero com intervalos de cio longos, mas sim,
se a cadela está tendo intervalos de cio curtos. Aí sim é preocupante. Mas existem algumas questões como split hit, que são aqueles cios anovulatórios que eu explico no curso, que não entram nessa questão, eles não contam como intervalo de cio curto. E você precisa aprender a identificar o que é um split hit e o que é um cio normal, tá? Bom, ao contrário de outras espécies, a cadela ela tem uma particularidade reprodutiva onde ela libera os óvulos imaturos. Quando ela ovula, os óvulos não estão prontos para serem fecundados. Eles ainda não estão maduros, literalmente. Tá? E eles vão demorar ali de 48 a 72 horas para estarem maduros e prontos para serem fecundados. Então, quando a cadela começa ali os sinais de aceitação de monta, mudança no gesto citológico e tudo mais, a gente ainda tem 3 dias, de 2 a 3 dias, para esses óvulos estarem prontos para serem fecundados. Por isso que muitas vezes o criador está desesperado. Ai, a cadela produção tem que cruzar, tem que cruzar, tem que cruzar. Calma, não é assim. Não se desespere, tá? Então, a cadela ela tem essa característica e ela libera esses óvulos imaturos. Esse óvulo ele vai permanecer fértil por 4 a 5 dias dentro do trato reprodutivo da cadela, e tem algumas cadelas que são relatadas por até 7 dias esse óvulo vai estar fértil ali, tá? E através dos exames que eu ensino nos cursos, como histologia vaginal e dosagem de progesterona, a gente vai saber quando que esse óvulo vai ser liberado, quando que ele vai estar pronto e por quanto tempo ele vai estar pronto ali. Porque esse período é a tal da janela de fertilidade que a gente precisa identificar para ter uma melhor fertilidade nas nossas fêmeas. Tá? Então, a gente não pode esquecer. Os óvulos das cadelas são liberados imaturos e vão demorar de 48, de 2 a 3 dias para estarem maduros, tá? Eles vão permanecer ali, às vezes, até 5, 7 dias pós-férteis, né? O normal é de 24 a 48 horas, mas pode ocorrer de 5 a 7 dias. E tem mais uma característica interessante. Os espermatozoides dos cães, um sêmen de boa qualidade, ele também tem uma longa vida, um sêmen fresco, né? De monta natural ou de disseminação a fresco. Ele tem uma longa vida útil dentro do trato reprodutivo da cadela. Existem relatos de sêmen de espermatozoides vivos por 9 até 11 dias dentro do trato reprodutivo dessa cadela. Agora, sêmens de baixa qualidade, sêmens refrigerados e congelados têm uma principal diferença, que é essa não durabilidade dentro do trato reprodutivo. E isso muda tudo a forma como a gente vai inseminar essa cadela. Porque se esse sêmen não tem durabilidade, eu preciso fazer essa inseminação exatamente no dia que esse óvulo está pronto para receber esse sêmen. Né? Porque uma monta natural, um sêmen fresco, de boa qualidade, como ele dura aí, coloca em torno de 7 até 9 dias, não tem problema se eu inseminar um pouco antes desse óvulo estar pronto. Né? Porque quando esse óvulo estiver pronto, o sêmen vai estar lá. Beleza. Agora, num sêmen fresco, num sêmen de baixa qualidade, num sêmen congelado, ele não vai ter essa durabilidade dentro da cadela. Então, o grande segredo, o grande pulo do gato para você ter sucesso com sêmen refrigerado e congelado é você fazer as inseminações somente no dia que esses óvulos estão maduros e prontos para serem fecundados. Olha aqui, tem um segredinho, né? Então, essa tal dessa janela de fertilidade. Esse óvulo é ovulado, ele precisa de maturação. O momento ideal para fertilização vai de 2 a 4 dias após a ovulação, né? E quando eu trabalho com sêmen resfriado, sêmen congelado de baixa qualidade, eu tenho que identificar o período que esse óvulo está maduro. Não adianta inseminar antes. Quando eu trabalho com sêmen fresco, eu posso inseminar antes ali dessa maduração do óvulo, mas não é indicado fazer inseminações ou montas antes da ovulação, tá? Na verdade, eu sempre indico fazer em torno de 24, 48 horas após a identificação ali do pico de LH, tá? Então, esse período, que a gente chama de 3 a 7 dias após a ovulação, é o período de maior fertilidade da fêmea. É onde a gente consegue maiores ninhadas, melhores gestações, tá? E uma maior taxa de fertilidade. Olha aqui outro segredo. Tá? Então, 24, 48 horas após a ovulação é o período de maior fertilidade dessa fêmea, onde você deve inseminar ali com sêmen fresco ou resfriado. Após o período do óvulo ali maduro, esses óvulos que não foram fecundados vão se degenerar e o colo do útero se fecha. Não adianta ficar fazendo 10, 15 inseminações. Você só vai causar vaginite e piometra nessa cadela. Você tem que fazer de 2 a 3 inseminações no período da janela da fertilidade. Assim você evita problemas, tá? Isso é conhecimento.
É você conhecer a fisiologia do ciclo estral e fazer a coisa pensando no bem-estar do animal, né? Então, as taxas de prenhez após acasalamento natural são muito semelhantes à inseminação com sêmen fresco, tá? Desde que seja feita em torno de 2 dias após a ovulação, 2 dias do dia da ovulação até 2 a 4 dias da ovulação, tá? O acasalamento natural, eu sempre indico fazer o seguinte: não coloquem fêmeas, coloca, sem avaliar a fase do ciclo estral da fêmea. Por quê? A fêmea, se o macho for agressivo com ela no momento da monta, tentar montar, se esse macho não se sentir interessado, ele vai perder o interesse e não vai ter libido por ela na hora da fertilidade. Ou ela vai rejeitar esse macho mesmo estando em período fértil. Então, a tentativa de monta não é identificação de fase de ciclo estral. Você só vai pegar essa fêmea, levar na baia do macho, no momento onde ela estiver fértil, nessa janela de fertilidade. Porque é nesse momento que, teoricamente, os hormônios dela vão fazer com que ela aceite a dominância e a monta do macho, evitando traumas, lesões e brigas, tá? E perda também de acompanhamento. Então, eu sempre indico o seguinte: fazer o acompanhamento do ciclo estral. Identificou lá o período ovulatório? Ok. Você vai pegar hoje, vai levar essa fêmea de manhã na baia do macho. Cruzou? Cruzou. Vai pular um dia, vai fazer 3 montas em dias alternados. Levou hoje, não cruzou? Tira da baia. Não deixa junto da baia. Olha outro segredo. Macho e fêmea, a fêmea no cio junto com o macho se acostuma com aquela questão do feromônio e perde um pouco o interesse. É a mesma coisa da gente casado e namoradinho. Eu sempre faço essa brincadeira. A gente namoradinho, meu Deus do céu, se veja se agarra. Casado, um olha para cada lado e vai dormir, que tá cansado. É a mesma coisa. Então, macho e fêmea no cio não ficam juntos na mesma baia. O macho não vai na baia da fêmea, ele precisa ser dominante a fêmea para poder realizar a monta, a cópula. Então, é a fêmea que vai na baia do macho, certo? Então, você vai lá, vai levar. Olha de longe, não fica, porque tem macho que não gosta da gente em cima, né? Então, aí você vai ter que aprender a identificar esse comportamento do seu macho. Supervisiona de longe. Fez a monta, pula um dia, 3 montas em dias alternados. Não fez a monta, você vai tentar 2 dias de manhã e de noite. No segundo dia, não fez monta natural, faz inseminação. Não fica perdendo tempo, prorrogando isso daí, porque você vai perder a janela de fertilidade dessa fêmea, tá? A reprodução tardia é onde a gente tem as menores taxas de fertilidade, tanto baixa concepção quanto ninhadas pequenas, tá? Então, sempre indico assim, monta natural, 1 a 4 dias após a identificação do pico de LH, semi-resfriado, de 2 a 4 dias após a ovulação, semi-criopreservado, 3 a 4 dias após a ovulação. Mas, Mariana, você falou que não dá para ser pelo comportamento, como que eu vou identificar a ovulação? É aqui o grande segredo da coisa, que é o que eu ensino para os meus alunos, dou orientação e consultoria para os alunos que querem realmente parar de perder e ter essa questão da subfertilidade por falta de acompanhamento ciclo estral, tá? Então, assim, existem técnicas onde a gente vai fazer o acompanhamento desse ciclo estral, não só por questões comportamentais, tá? Sim, a gente vai usar os sintomas clínicos para identificar quando começar os exames. Porque, assim, exames, a gente tem restrições financeiras, o criador não tem um cachorro só, né? Não vai fazer uma citologia, uma dosagem de progesterona só, tá? Tem que ficar transportando o animal muitas vezes, né? Então, eu sei que não é fácil. Então, eu tenho um protocolozinho onde vou facilitar a sua vida e te ajudar a economizar com esses exames, tá? São 2 exames que eu uso de praxe: a citologia vaginal e a dosagem de progesterona. A dosagem de progesterona, eu sei que às vezes tem lugar que não faz, né? Que não sai em pouco tempo, não sai em 24, 48 horas do exame, aí não resolve, né? E é caro. Hoje você vai pagar em torno de 150, 200 reais uma dosagem de progesterona. Mas existe um método de exame chamado citologia vaginal, onde eu ensino você a fazer essa avaliação. Você vai precisar comprar um microscópio, que é um investimento, assim, em torno de uns R$ 1.500, mas é um negócio que você vai ter pro resto da vida, que você vai fazer muita citologia vaginal e outras coisas com esse microscópio, como avaliação do CM e tudo mais, que eu também ensino no curso, tá? Então, assim, não é um dinheiro, é um dinheiro muito bem investido, tá? Você vai usar muito e esse dinheiro vai retornar muito rápido para você. Então, a citologia vaginal, você mesmo vai fazer, né? Você vai ter que ter esse investimento inicial. A leitura de lâmina
eu faço acompanhamento e te ensino a fazer, tá? E quando que eu faço a dosagem de progesterona? Quando eu preciso de uma precisão dessa ovulação, que são nos momentos onde a gente usa o semi-refrigerado e congelado. Então, eu vou explicar para vocês agora o grande segredo, tá? Então, assim, a primeira coisa é você aprender a identificar os sinais, né? Então, inchaço de vulva, quantidade de secreção vaginal, atração do macho, a fêmea provocar, piscar a vulva para o macho, tá? Esses são os sinais clínicos. Existem fêmeas que têm o chamado cio silencioso, onde não tem nada disso. Ela não sangra, ela não atrai o macho, ela não vai atrás do macho. E aí eu também ensino no curso como fazer o acompanhamento dessas fêmeas para você não perder mais o cio dela, tá? Mas esses 4 sinais vamos falar de fêmeas padrão, tá? Então, os sinais clínicos a gente vai usar para identificar esse início de cio e para economizar tanto na citologia vaginal quanto na progesterona, tá? Então, assim, começaram edema de vulva. A vulva mudou de formato, às vezes tem secreção, às vezes não. Em torno de 3 a 5 dias após essas alterações da vulva, você vai começar a fazer as avaliações de citologia vaginal, tá? A receptividade é algo muito complicado, porque ela depende muito de comportamento, de dominância, submissão, fêmeas mais velhas, machos dominantes, machos submissos. Então, assim, a receptividade, eu sempre fico com o pé atrás, tá? Tem fêmea que vai aceitar monta desde antes da fase fértil. Tem fêmea que não vai aceitar monta daquele macho o período todo, mesmo estando no período mais fértil da vida dela. Tá? Então, tome cuidado com a receptividade, porque ela é muito dependente de questões comportamentais como dominância e submissão. O sangramento e o edema de vulva são dois sinais clínicos que são mais rotineiros e que são mais comuns, que só não ocorrem mesmo nessas questões de cio silencioso. Tá? No proestro, essa vulva vai ficar muito inchada, ela vai ficar muito demasiado dura, né? E às vezes tem sangramento, às vezes não. Tem fêmea que sangra e se lambe, tem fêmea que tem o que a gente chama de urovaginite, então o sangue não sai para fora da vulva, ela não apresenta aquele sangramento, e tem fêmea que sangra muito, parece que você matou um bicho na baia dela, tá? Tem fêmea que sangra o cio inteiro, inclusive no início do diestro. Eu tenho uma fêmea, a Blue é assim, a minha cadela. Ela começa a sangrar, ela vai 30, 40 dias sangrando intensamente. Toda vez eu acho que ela tá abortando, quando eu vejo, tá grávida, tá? Então tem fêmeas que sangram muito, tem fêmeas que não sangram, tem vezes que ela tem cio que a fêmea vai sangrar muito, tem cio que ela não vai sangrar tanto. Isso muda muito, tá? Não se desespere. Se o sangue não tem mau cheiro, se a cadela não tem alteração clínica, tá tudo ok, tá bom? Então, na fase do proestro, que é antes da ovulação, essa fêmea tá com a vulva muito inchada, muito dura, porque a vulva não é para ter cópula. Então, aquela vulva chega a estar engurgitada, assim, sabe, para cima, né? À medida que ela vai chegando perto da ovulação, que é para o corpo aceitar a cópula, a natureza é perfeita, né, gente? Para aceitar a cópula, essa vulva não pode estar dura daquele jeito, inchada, como que o pênis vai penetrar. Então, essa vulva começa a ficar mais amolecida, ela começa a ficar mais pendular. Isso é indício de que ela está próxima do pico de LH da ovulação, tá? Não são todas as fêmeas que apresentam esse comportamento, mas é um comportamento que eu vejo muito típico, muito comum, tá certo? É mais comum essa diminuição do edema de vulva do que a questão do sangramento mesmo, a modificação do sangramento, tá? Bom, então você vai aprender a dar pontuações. Você precisa aprender a identificar essas alterações e dar essas pontuações para você poder fazer o exame na hora certa e não ficar gastando à toa com o exame. Até porque se você não tem um microscópio, você vai ter que pagar para um veterinário, para alguém fazer a citologia vaginal para você, né? Então a gente tem que economizar. Então assim, o inchaço vulvar, você vai dar um ponto de 0 a 3. 0 é aquela vulva que não tem nada, tá? 3 é aquela vulva muito inchada. Quando vai chegando perto do pico de LH, ela vai descer para 2, 1. Ela vai diminuir esse inchaço. A quantidade de secreção vaginal, de sangramento, tá? Não é menstruação, pelo amor de Deus. 0, não tem nada de sangramento na vulva. 3, tem uma grande quantidade que você vê que o chão fica marcado, onde ela senta fica marcado. Então, sangramento de 0 a 3. Anota todo dia como está esse sangramento, se está reduzindo ou não, para você poder identificar as mudanças, tá? Atração do macho. Um positivo se o macho aceita e ela vai lá e deixa fazer monta. Mais ou menos, coloca um positivo e um negativo, se ele cheira, brinca, mas nem tenta monta, tá? E um negativo se ele nem demonstra interesse pela cadela.
Cuidado com a questão de interesse. Coloca outro macho também, mesmo que não deixe fazer monta, só para ver se é uma questão de macho, tá? Essa questão de reconhecimento de cio ou não, ou se é mesmo uma questão do cio da cadela. Se você colocou 2, 3 machos diferentes, o comportamento dos machos foi o mesmo, ok, tá? Mas não se esqueça. E o reflexo de provocação, o que é? A fêmea levanta a cauda, pisca a vulva, né? Até deixa o macho fazer a monta, às vezes não deixa completar a cópula, mas deixa fazer a monta. Isso é um positivo. Negativo, ela se recusa e não se exibe para o macho, tá? Então, a partir de 3 a 5 dias desses sinais clínicos presentes, você vai começar a fazer a citologia vaginal. A citologia vaginal é um exame super fácil, super prático, que eu ensino você a fazer no curso, tá? Eu dou orientação para os alunos no início para a leitura de lâmina correta, né? Então, você tira a foto da lâmina lá no seu microscópio e me manda, Mariana, tá. Olha, essa fase, para você aprender mesmo, pegar essa técnica e aprender a identificar as células e tudo mais, tá? É o único jeito, não adianta, né? Então, assim, a citologia vaginal é um exame super prático e super confiável para quando você quer identificar essa transição do proestro para o estro e do estro para o diestro, tá? Ela não identifica aquela questão da maturação do óvulo, ela vai identificar o dia do pico de LH, que é o dia que liberou os óvulos, mas ela não vai conseguir identificar o dia que esses óvulos estão maduros. É por isso que a citologia vaginal, eu não uso ela para a questão de sêmen resfriado congelado, porque aí eu preciso identificar o dia do sêmen maduro. Mas, para um sêmen fresco, para uma monta natural, lembra que eu falei? Eu só preciso do dia do pico de LH, né? Então, somente citologia vaginal e não gasto com progesterona. Então, a progesterona, ela vai demarcar essas alterações celulares que ocorrem ali no canal vaginal da fêmea, tá? E vou identificar essas transições de fase do cio. Proestro para estro e estro para diestro. Por que eu identifico diestro? Já expliquei em outros vídeos para contagem da data correta do parto dessa cadela, né? Então, a grande questão da citologia vaginal é você seguir os procedimentos padronizados, né? Então, você sempre repetir, começar lá no 3º, 5º dia de sinal de cio, fazer dia sim, dia não, fazer o acompanhamento dessa lâmina. Não adianta pegar no 10º dia de cio e fazer uma lâmina. Você tem que fazer o acompanhamento para acompanhar a mudança celular, principalmente quando você está no começo, aprendendo a fazer citologia, tá? E aí você, fazendo acompanhamento, vai me mandando foto, como meu aluno. Mariana, olha aqui, e aí? E aí a gente vai avaliando até identificar essas transições do proestro para o estro e do estro para o diestro, através dessa mudança no tipo de célula que a gente vê ali no microscópio, tá? Ah, mas como coleta? Como que faz para a célula ficar roxinha desse jeito? Tudo isso eu ensino no curso através de vídeos teóricos e práticos. Vou te ensinar a coletar a citologia vaginal, corar a lâmina, olhar no microscópio e te auxiliar nas leituras de lâminas, né? Então, através da citologia vaginal, eu consigo identificar esse início do estro, né? Esse pico de LH, onde a gente tem mais de 80% de células queratinizadas, tá? Que são essas células sem núcleo. E aí eu continuo acompanhando dia sim, dia não, para identificar o primeiro dia de diestro citológico e poder ter uma precisão na data do parto dessa cadela, tá? Com o sêmen fresco, ou monta natural, é suficiente isso daí. Agora, quando eu vou trabalhar com sêmen refrigerado ou congelado, eu preciso saber o dia que esses óvulos estão maduros. Então, eu vou fazer a progesterona. Só que eu não vou deixar de fazer a citologia. Sabe por quê? Se eu não fizer a citologia, eu vou ter que começar a fazer dosagem de progesterona no 3º dia de cio. Dia sim, dia não, dosar a progesterona dessa cadela, R$ 150 cada exame. Eu vou à falência. Então, eu vou acompanhando com a citologia vaginal. Quando eu vejo a mudança celular, eu começo as dosagens de progesterona, tá? Para economizar na dosagem. A dosagem de progesterona, seu veterinário vai coletar sangue no tubinho de tampa vermelha, vai mandar para o laboratório, tá? Tem que ver se o laboratório faz o exame que sai em 24, 48 horas, senão também nem adianta fazer, né? Tem laboratório que manda 7 dias depois aí, foi o cio da cadela, tá? Então, você precisa já ter esse nome do laboratório, do veterinário, tudo certinho ali no seu prontuário, na sua pastinha, para você poder agir na hora certa, tá? Segredinho, nunca colete progesterona pela manhã. A progesterona, ela é dependente da questão de luminosidade, da melatonina e tudo mais. Então, as concentrações de progesterona mudam no período da manhã e da tarde no organismo da cadela. Então, você sempre vai coletar a progesterona no período da tarde, nunca no período da manhã. Senão, você vai ter um resultado alterado
e você vai acabar perdendo o cio desse casal. Aí vem a questão. O povo entra em desespero. Quando vem as doses de progesterona, tá 2, tá 3, tem que inseminar agora. Não, calma aí. Olha só. Quando a progesterona tá acima de 2, ela vai estar com o óvulo fértil lá depois de 4 a 6 dias. Não desespera. Quando a progesterona tá acima de 5, 8, ela ovulou, tá? E esse óvulo ali, acima de 8, esse óvulo tá fértil. Ela tem aí 3 dias para criar, tá? Então, a progesterona, a gente não faz inseminação com sêmen fresco e resfriado abaixo de 8, 10 nanogramas. Nunca. Você vai perder sêmen, tá? Então, esse é o grande segredo da progesterona. Não desespera. Dosa dia sim, dia não, depois que você identificou a mudança com castologia vaginal, tá? Não precisa dosar todo dia. Normalmente, após a ovulação, a gente tem uma subida mais rápida da progesterona, né? Antes do pico de LH ali, a progesterona vai, às vezes desce um pouquinho, às vezes sobe um pouquinho. Por isso que é perda de tempo fazer a progesterona sem a citologia vaginal. Perda de tempo e de dinheiro. Porque ela fica dando as flutuações. Ela dá 1, ela dá 0,3, ela dá 1,4. Fica nessa loucura e nessa gastação de dinheiro. Então, acompanha a costologia vaginal. Você identificou o pico de LH, você começa a usar a progesterona, que aí você vai ver ela subir rapidinho e vai economizar com exames, tá? Mais um segredinho, olha só. Falei que era 4, já foi um monte. Né? Então, as taxas de acasalamento na monta natural, elas são mais férteis quando a progesterona está ali acima de 3, você vai esperar 2 dias e vai começar as inseminações com monta natural ou com semi-fresco, se você quiser fazer com a dosagem de progesterona, tá? E toda essa questão, gente, de acompanhamento do ciclo estral, detalhes sobre o ciclo estral, então, no curso, no módulo 2, eu falo detalhadamente sobre cada hormônio do ciclo estral, para você entender como que ocorrem essas flutuações, né? Por que a citologia vaginal é tão eficaz? O que os hormônios vão fazer ali naquela parede celular que vão mudar essa celularidade? E a consultoria, né, gente? Que está inclusa, que é essa assessoria para vocês alunos. Às vezes, tem semanas que nessa semana meu esposo estava doente, eu não consegui ajudar muita gente. Mas agora as coisas já estão voltando ao normal e eu vou tentando colocar tudo em dia, tá? Então, assim, vou dando assessoria na histologia vaginal, vou te ajudando a ler lâmina, te ensinando a ler lâmina para você poder criar perna e fazer isso sozinho futuramente, tá? O curso de manejo de canil, gente, são mais de 50 horas aulas, tá? Ele é dividido em 4 módulos, então um curso tem 4 partes, tá? O módulo 1, manejo nutricional e sanitário. O módulo 2, manejo reprodutivo. O módulo 3, manejo gestacional e trabalho de parto. E o módulo 4, neonatologia e cuidado com filhotes, tá? Somando esses 4 módulos, dão em torno de 50 horas aulas. Ai, mas Mariana, eu tô apertada, não tenho dinheiro para comprar o curso inteiro. Não tem problema. Eu vendo só os módulos e eu dei uma enxugadinha no preço para você. Tá? Então, o módulo 1, onde a gente fala de nutrição, suplemento, vitamina, escolha de ração, verminose, vacina, doença infecciosa, limpeza e desinfecção de canil, desinfetante, tudo isso, manejo, bem-estar. Nutrição é uma das maiores quantidades de aula que tem nesse módulo. Esse módulo, R$200. Se quiser comprar só o módulo 1, tá? Só o módulo 2, que são aulas teóricas e práticas, aulas vídeo, aulas práticas sobre questão de ciclo estral, infertilidade, inseminação artificial, citologia vaginal, o resfriamento de sêmen, eu ensino a fazer também, tá? Avaliação da capacidade reprodutiva de machos, avaliação do sêmen, avaliação do libido, tudo isso está nesse módulo 2 aqui. Avaliação de infertilidade, diagnóstico de infertilidade, tá? O módulo 2, R$200, tá ok? Se você quiser o módulo 3, que é onde a gente fala sobre gestação e trabalho de parto, então como cuidar da gestante, como acompanhar essa gestação, como acompanhar o trabalho de parto, identificar a hora de fazer cesárea ou não, preparo dessa fêmea para a gestação, para o parto, identificar os problemas, né? Cuidado pós-parto, só o módulo 3, R$200. E o módulo 4, onde a gente fala sobre cuidados de neonatos e filhotes até entrega. Então, tríade neonatal, primeiro socorro em neonato, vídeos teóricos e práticos, uso de sucedâneo, mamadeira, sonda, substituição de cuidado materno, ressuscitação neonatal, quando nasce, quando tem problema, tá? A identificação de problema em neonato, tudo isso tá no módulo 4, em aulas teóricas e práticas também. Só o módulo 4, o valor dele é R$200, tá? E se você quiser 2 módulos, por exemplo, eu quero o módulo 1 e o módulo 3.
eu tenho um descontinho. Além disso, eu tenho, não estou podendo comprar o curso, mas eu preciso de um conteúdo. Tem as apostilas em PDF, tá? Essas apostilas são materiais em PDF, não são videoaulas, tá? Eu vou manter o valor delas por R$ 99,00, tá ok? A gente tem 2 manuais, o manual de instrução de canis e o manual de instrução de genética de cores. O manual de instrução de canis é um passo a passo para você fazer tudo isso que a gente está falando. Então tá lá, o passo a passo. Terceiro dia começa a histologia vaginal. Quando a histologia vaginal der a celularidade assim, você começa a inseminação. A progesterona, então, o material em PDF do manual de instrução de canis é um passo a passo com todos esses guias sobre manejo nutricional, manejo sanitário, manejo ambiental, manejo reprodutivo, cuidado de neonato, socorro de neonato, né? E sobre controle de surtos de doenças infecciosas nessa apostila. Então eu falo lá, por exemplo, tá com surto de parvovirose. O que você vai ter que fazer para controlar esses surtos no seu canil? Tá? Esse é o manual de instrução do canil, material em PDF. Esses materiais não tem consultoria incluso, tá, gente? É um material em PDF, eu te envio o material em PDF para sua leitura e tudo mais. O manual de instrução de genética de cores foi esse manualzinho que eu fiz semana passada, tá? Onde também é um guia passo a passo para você aprender a identificar a cor genética do seu animal, estudar os acasalamentos e saber finalmente que cor que vai nascer daquele casal, tá? São materiais bem práticos, bem simplificados, para você realmente conseguir aplicar tudo isso na prática. Cada um por R$ 99,00, né? E tem os pacotes de cursos, tá? Se você quiser um pacote com todos os 6 cursos completos, de R$ 3.100 por R$ 800, e o pacote de curso com 4 cursos, manejo de canil, melhoramento genético, primeiros socorros e particularidade das raças, por R$ 650, e você ganha um manual de instrução da raça que você escolhe. Tá ok? Bom, essa então foi a primeira videoaula com um super segredo para você não errar mais. Eu garanto que se você fizer todos esses ensinamentos que eu te passei aqui hoje, a sua fertilidade vai melhorar muito. Porque a maior causa de infertilidade de fêmeas dentro de um canil é falta de acompanhamento do ciclo estral. E se você deseja aprender histologia vaginal, inseminação artificial, resfriamento sêmen e muito mais, chama nesse WhatsApp que está aí. Conversa comigo, faz a sua inscrição nos cursos, não perde tempo. Está na hora de você se profissionalizar e deixar de perder. Tá ok? Um abraço e até a próxima.